Seção 4.3. Avaliação e finalização do projeto de redes. Diálogo aberto. Caro aluno, seja bem-vindo ao nosso último encontro. Depois de iniciarmos nossos estudos pelo levantamento dos requisitos da rede e passarmos pelos projetos lógico e físico, concluiremos nosso trajeto medindo e avaliando nossa rede. Foi um longo caminho, mas o trilhamos com méritos. No entanto, antes de darmos o trabalho por concluído, resta-nos ainda algumas providências finais, das quais trataremos nesta sessão. O empresário Rez há alguns meses passou pela frustração de ver seu projeto de redes interrompido por desistência imotivada de seus contratados. Ciente de que aquele projeto deveria ser continuado, contratou Pedro e Fernando para concluí-lo. A dupla então entregou ao cliente a documentação da rede e simulou seu funcionamento na ferramenta Packet Tracer. Verificado seu correto funcionamento, a rede foi instalada segundo o planejamento entregue na documentação. Os objetivos que deverão ser atingidos no projeto, e também nesta sessão, é a avaliação global da rede, incluindo a obtenção de índices de desempenho, aplicação e análise de métricas e a efetiva entrega do projeto. Como tarefa final, seu desafio é apresentar um relatório de encerramento do projeto, contendo minimamente os seguintes dados: nome do projeto. Atribua ao projeto um nome que o represente bem, mesmo que a expressão seja longa. Exemplos: projeto de substituição de equipamentos da rede, projeto de ampliação de rede local na filial Sul. Resumo do projeto. Elabore um breve descritivo do projeto, de modo que o interessado tenha ideia da sua natureza por meio da leitura de poucas linhas. Período do projeto. Explicite o período de vigência do projeto. Exemplo: de outubro de 2016 até março de 2017. Objetivos previstos versus objetivos alcançados. Na condição de parte mais importante do relatório, aqui você deve confrontar, possivelmente em forma de tabela, os objetivos traçados no início do projeto com os efetivamente alcançados ao final dele. Pronto para o desafio final? Ao trabalho! A efetiva instalação de uma rede é um marco importante no projeto e pode ser considerada indicação de que o trabalho já é potencialmente bem-sucedido. Esta atividade, afinal, demandou boa condução do projeto, além de muita energia da equipe e do bom uso dos recursos disponíveis. No entanto, a operacionalização da rede por si só não coloca ponto final no trabalho. Ainda é necessário avaliar se o seu funcionamento está em consonância com os padrões estabelecidos. É preciso que se promova a efetiva entrega do produto, de acordo com as boas práticas de gerenciamento do projeto. Por fim, é necessário capacitar as pessoas que usarão e gerenciarão a rede. Estas demandas pedem que abordemos itens relacionados à avaliação e entrega do projeto. Adiante. Métodos de avaliação e documentação do projeto. Este item discute os tipos de ferramentas que podem ser usadas para avaliar um projeto de rede. Ensina Oppenheimer que estes tipos incluem ferramentas de gerenciamento e monitoramento da rede, ferramentas de geração de tráfego, ferramentas de modelagem e simulação e ferramentas de QoS, Quality of Service ou qualidade do serviço, e de gerenciamento de serviços. Exemplos de ferramentas que desempenham tais funções serão fornecidos na sequência deste texto. As ferramentas de gerenciamento e monitoramento de rede são normalmente usadas em um ambiente de produção para alertar os gerentes de rede sobre problemas e eventos significativos, mas também ajudam no processo de avaliação de um projeto de rede. Aplicativos de gerenciamento de rede podem alertar o responsável sobre problemas durante a avaliação da rede. Esses tipos de ferramentas normalmente são executados em uma estação de gerenciamento de rede dedicada, Network Management Station ou NMS. O software de gerenciamento e monitoramento de rede também pode incluir aplicativos instalados em dispositivos de rede. Por exemplo, alguns sistemas operacionais de rede incluem programas que monitoram o uso de CPU e a memória do servidor, o que pode ser útil para isolar problemas de desempenho em um novo projeto de rede. Comandos dados em ferramentas específicas servem para verificar o desempenho dos roteadores e switches em um ambiente de teste. Você também pode usar um analisador de protocolo para monitorar um novo projeto.
Ele pode ajudá-lo a analisar o comportamento do tráfego, erros, utilização, eficiência e taxas de transmissão e pacotes multicast e broadcast. Você também pode usar um analisador de protocolo para gerar tráfego. Se é impraticável comprar, instalar e configurar todos os dispositivos necessários para desenvolver um protótipo em larga escala, você pode comprar um subconjunto dos dispositivos e gerar tráfego para induzir a carga que estaria presente se todos os dispositivos fossem instalados. Isso lhe dará uma aproximação do comportamento do novo sistema. Para um modelo sofisticado do novo sistema de rede, você pode usar ferramentas de modelagem e simulação, a qual é o processo de usar software e modelos matemáticos para analisar o comportamento de uma rede sem requerer uma rede real. Uma ferramenta de simulação permite desenvolver um modelo de rede, estimar o seu desempenho e comparar alternativas para implementá-la. Uma ferramenta de simulação, se bem precisa, é muitas vezes preferível à implementação e medição de um protótipo extenso sistema porque permite alternativas para ser mais facilmente comparado. Ferramentas de QoS de gerenciamento de serviços analisam o desempenho de ponta a ponta para aplicativos de rede. Essas ferramentas medem os tempos de resposta da aplicação. Eles coletam dados de uma variedade de fontes, incluindo pacotes e fluxos de tráfego. As ferramentas de QoS e de gerenciamento de nível de serviço também oferecem uma variedade de outros recursos, como relatórios de linha de base, tendências e detecção de anomalias. Assimile. As redes devem fornecer serviços seguros, previsíveis, mensuráveis e, sempre que possível, garantidos. A qualidade de serviço, QoS, é obtida pelo gerenciamento dos parâmetros de latência, variação de latência jitter, largura de banda e perda de pacotes em uma rede. Assim, QoS é o conjunto de técnicas para gerenciar recursos de rede. Avaliação do projeto. Índices de performance. Este item em especial será dedicado à abordagem de desempenho da rede e de algumas ferramentas apropriadas para esta tarefa. Trata-se, portanto, da avaliação do produto e não do projeto. Escolher uma configuração de rede que consiga dar ótimo suporte a um conjunto diversificado de aplicações não é tarefa simples. Soares, Lemos e Colcher argumentam que cada arquitetura possui certas características que afetam sua adequação a uma aplicação em particular. Por isso, muitos parâmetros devem ser considerados para que seja possível estabelecer uma base confiável de avaliação de uma rede. Trataremos aqui de alguns atributos que poderão fornecer ao projetista indicações sobre o desempenho global da rede, não apenas no que se refere à sua capacidade de transmitir dados velozmente. Estes atributos não devem ser estimados apenas pela ação humana, ao contrário, devem ser medidos por ferramentas adequadas e no decorrer de um período previamente estabelecido. Avaliação de desempenho. Embora já tenhamos tratado de alguns aspectos deste atributo durante o estudo do levantamento de desempenho da rede atual, Unidade 2, Seção 1, vale destacarmos aqui aspectos mais práticos relacionados ao tema, de acordo com Oppenheimer, largura da banda, capacidade de transporte de dados de uma rede, normalmente medida em bits por segundo, bps. Utilização. O percentual em uso da rede em relação à capacidade disponível. Utilização ótima. Utilização máxima antes que a rede seja considerada saturada. Precisão. Quantidade de tráfego útil que é transmitida corretamente em relação ao tráfego total. Eficiência. Análise de quanto esforço é necessário para produzir uma certa quantidade de dados. Latência. Tempo entre um quadro estar pronto para a transmissão a partir de um nó da rede e a entrega deste pacote em outra parte da rede. Tempo de resposta. Tempo entre a requisição de um serviço da rede e a resposta a esta requisição. Já que muitos destes itens já foram estudados em aulas anteriores e o tema merece uma abordagem prática, concentraremos nossa abordagem nas ferramentas computacionais de mercado capazes de medi-los. SLAVIO, ferramenta de avaliação de desempenho da rede. Principais funcionalidades. Criação de indicadores-chave de desempenho, PIS, compatíveis com as políticas de utilização da rede. Criação de alarmes. A interface possibilita a criação de alarmes para qualquer indicador-chave configurado. Quando um alarme for ativado, o sistema poderá enviá-lo por SMS ou e-mail ao gerente da rede.
Alarmes para mudança de comportamento. Monitora mudanças inesperadas e repentinas de tráfego na rede. Basta ativá-las em um KPI que foi criado para fiscalizar estas mudanças. Emissão de relatórios de desempenho. Zenoscore. Principais funcionalidades. Fornece visibilidade global de toda a infraestrutura da rede, o que ajuda a prevenir interrupções em seu funcionamento. Capaz de monitorar todo o ambiente, mesmo se a rede contar com equipamentos originários de diversos fornecedores. A plataforma de monitoramento coleta dados de eventos, métricas e disponibilidade de qualquer parte da infraestrutura de TI. A abordagem unificada da ferramenta oferece o caminho mais rápido para a identificação de problemas, simplificando o isolamento de problemas e permitindo a solução de problemas de rede antes que ocorram interrupções nos negócios. Cisco Prime Network Analysis. Principais funcionalidades. O software Cisco Prime Network Analysis é uma ferramenta de monitoramento e análise de rede que combina a análise baseada em fluxo e em pacotes em um único conjunto de ferramentas. Ele fornece operações de rede e engenharia com interfaces de usuário, linha de comando e programação de aplicativos usados para análise de tráfego de aplicativos, hosts e conversas, medições baseadas em desempenho na latência de aplicativos, servidores e de qualidade. A robusta interface gráfica do usuário torna o monitoramento e a solução de problemas de tráfego simples e econômico. Pesquise mais. Uma grande variedade de ferramentas de monitoramento e análise de redes está disponível no mercado. Muitas delas, inclusive, gratuitas. Pesquise mais a respeito destas ferramentas. Análise das métricas do projeto. O conteúdo teórico de gerenciamento de projetos prevê a possibilidade de monitoramento das etapas do trabalho e uma variedade de métricas aplicáveis a cada uma delas. Não se trata, no entanto, de métricas específicas para projetos de redes. Para exemplificá-las, podemos citar, entre outros, ELIAS, Índice de Desempenho de Recursos Humanos, IDRH. Este índice revela a produtividade da equipe executora do projeto, a qual são os recursos pertencentes ao escopo que executam os pacotes de trabalho. Para efeito de medição, esta equipe é distribuída em uma linha de tempo, que servirá de parâmetro para o cálculo de indicadores de desempenho. Índice de Desempenho de Aquisições, IDA, mede o desempenho de consumo e custos dos recursos adquiridos fora da organização. Juntos, o IDA e o IDRH monitoram todos os recursos do projeto. Reflita. A partir de qual grau de complexidade e tamanho é justificada a aplicação de métricas em um projeto? Embora válidas, estas métricas não satisfazem nosso propósito, já que os atributos a serem medidos derivam do projeto, não da própria rede. A análise das métricas associadas ao nosso produto é mais adequada ao nosso contexto. Nas próximas linhas, serão abordadas algumas métricas associadas ao desempenho da rede. A IETF, The Internet Engineering Task Force, é um grupo independente que, em suas próprias palavras, tem a missão de fazer a internet funcionar melhor. Dentre suas produções, destacam-se documentos chamados Requests for Comments, RFC, cujos conteúdos trazem especificações que podem ser implementadas como padrões na internet. O RFC 2544, publicado em 1999, discute e define alguns testes que podem ser usados para descrever as características de desempenho de uma rede. Os testes descritos no documento são aplicados em certos dispositivos, identificados como DUT, Device Under Test ou dispositivo sob teste. Alguns dos testes realizados no RFC 2544 incluem latência, perda de quadros e sobrecarga excessiva. Latência: este atributo é medido pelo envio de um frame, quadro, com uma marca de tempo timestep pela rede. O frame deve chegar ao destino e voltar ao emissor para que o tempo seja aferido. Costa exemplifica que para que se obtenha boa qualidade em conexões telefônicas, a latência não deve ser maior que 150 mestre. Perda de quadros: esta medida é obtida pela análise de quadros que foram efetivamente transmitidos, mas que nunca chegaram ao seu transmissor. A taxa de perda de quadros é expressa como uma porcentagem do número total de quadros transmitidos.
Por exemplo, se 1000 quadros foram transmitidos e 900 foram recebidos, a taxa de perda de quadros é de 10%. Esta característica da rede implica diretamente na qualidade do serviço, COSTA. Sobrecarga excessiva. O fator que mais contribui para a perda de quadros é a sobrecarga excessiva da banda disponível. Por exemplo, se 2 serviços Ethernet de 1000 MITs, esses são mapeados em um único PIP, redirecionamento da saída padrão de um programa para a entrada padrão de outro, de SONET, SDH 622 MIT/s, a largura da banda será alcançada rapidamente, pois os 2 serviços estão tendo suas demandas satisfeitas. Quando o limite da banda estiver próximo, poderá haver descarte de quadros COSTA. Entrega do projeto e treinamento da equipe contratante, estrutura montada, simulações feitas, medidas coletadas, rede funcionando, enfim, missão cumprida, certo? Quase. Por mais que você tenha se esforçado para validar o que foi feito com o que foi planejado, em resumo, ainda é necessário passar pelo processo de encerramento do projeto. Uma das etapas deste processo é a auditoria. De acordo com Vargas, ela pode ser definida como o exame analítico e pericial que segue o desenvolvimento de projetos, de modo a avaliar se o resultado obtido está em conformidade com o previsto em suas definições, sendo um subsídio técnico para o aceite do projeto. Outra providência que a equipe deve tomar ao término do projeto é o encerramento dos contratos pendentes. Isso evita que pendências relativas ao projeto sejam mantidas após seu término. Auditar o projeto em seu encerramento é prática que auxilia a validação dos resultados de um projeto. A terceira ação é a de desmobilizar o time e a estrutura do projeto, o que inclui a rescisão de contrato de profissionais alocados exclusivamente para o projeto. Se houver escritório ou outra estrutura que havia sido criada para o projeto, ela também deve ser desmontada. Conteúdo teórico concluído. É hora de concentrar esforços nas atividades propostas. Adiante. Sem medo de errar. A resolução da situação apresentada consiste na criação de um relatório de fechamento do projeto. Em seu início devem ser apresentados: nome do projeto, identifica em uma sentença a natureza do projeto. Exemplo: projeto de implantação de rede local na empresa RES Distribuidora. Resumo do projeto, esclarece em poucas palavras do que o projeto trata. Também pode revelar seus objetivos. Exemplo: este projeto visa implementar a rede local na empresa RES Distribuidora. Por causa da necessidade de interligar a nova filial à matriz, uma infraestrutura completa de rede será criada por uma equipe interna. A rede deverá permitir a comunicação de dados entre os computadores locais e o servidor da matriz. Período do projeto. O projeto teve início em março de 2016, com entrega em outubro de 2016, conforme estimado na fase de planejamento. Objetivos previstos versus objetivos alcançados. Este item poderá ser apresentado em forma de tabela. Exemplo: objetivo previsto, alcance da rede de 100% dos departamentos da nova filial. Objetivo alcançado, alcance de 80% dos departamentos da nova filial. Além dessas informações, você poderá acrescentar no relatório medidas de desempenho obtidas nos testes realizados na nova rede e o custo total do projeto. Avançando na prática. Vídeo sem interrupções. Descrição da situação problema. Carlos é responsável pela rede da empresa onde trabalha. Recentemente, alguns dos mais importantes fornecedores da empresa passaram a divulgar as características técnicas de seus novos produtos por meio de transmissões ao vivo em áudio e vídeo. Nas primeiras transmissões já foi possível perceber muitas interrupções na transmissão, o que dificultava o bom entendimento do conteúdo. Temendo perder informações importantes sobre os produtos que eram essenciais para o bom andamento do seu negócio, o proprietário pediu a Carlos que contratasse um plano de internet com largura de banda maior. Dias depois, a melhoria foi implantada. Todos prontos para a próxima transmissão e decepção geral, o problema das interrupções continuava. O que pode ter dado errado? Como solucionar o problema definitivamente? Resolução da situação problema. O desempenho da rede é medido principalmente de duas maneiras: largura da banda e latência.
Sabemos que aplicações com vídeo demandam boa largura de banda. No entanto, nem com o aumento deste atributo o problema foi resolvido. Sabemos também que transmissões de vídeo são sensíveis ao jitter, também conhecido como flutuação. De forma simplificada, trata-se da variação da latência no tempo. Se todos os quadros do vídeo estiverem atrasados, por exemplo, em 2 segundos, não se perceberá interrupção na transmissão. No entanto, se o atraso variar entre 1 e 2 segundos ao acaso, assistir aquele vídeo se tornará uma tortura. A solução do caso está na redução da latência e do jitter. Ferramentas como QFOSPEED, Latency Optimizer podem amenizar o problema.